Olá, queridos pais e graça a todos vocês, dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Essa lição, essa revista é estudo da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 7, que tem o título Paulo, o plantador de igreja. Amém, queridos? Prosseguindo aqui com a nossa lição, veja só, o texto dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Na verdade prática, diz o comentarista, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar a igreja. Então, a experiência com Cristo, né, queridos? Olha só, nós vamos aqui prosseguindo. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Também aqui, Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3, Atos capítulo 16, versículo de 1 a 5, versículo 9 e o versículo 10. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo o texto na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo com a nossa lição, para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde nós ensinamos pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E na igreja que eu congrego, sou presbítero. Amém, queridos? Olha só, o objetivo geral da lição é motivar a igreja local para plantar mais igreja. Então, veja só, os objetivos específicos são três. São três os pontos que nós vamos estar abordando aqui nessa lição. O primeiro tópico, mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. O segundo tópico, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Veja só, o terceiro tópico, pontuar as características de um plantador de igreja. Amém, amados? Veja só aqui, o ponto central dessa lição. Diz aqui o comentarista, a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igreja. Nós vemos aqui então, na introdução, o comentarista diz assim: nessa lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Prosseguindo aqui, o primeiro tópico, nós vemos aqui Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Então, Paulo, ele foi esse desbravador sobre essa gloriosa obrigação que nós temos de levar o evangelho. Amém, queridos? É interessante saber que quando você aceita Jesus, você recebe do Senhor o Espírito Santo, você recebe a salvação, você só tem ganho. Agora, mas quando é que eu vou dar algum fruto para o Senhor? Quando é que eu vou fazer algo para o Senhor? Porque até então, quando nós aceitamos Jesus, nós só recebemos, né? Então, nós só passamos fazer alguma coisa para o Senhor quando nós começamos a pregar o Evangelho, né? A partir do momento que nós fomos batizados ali, até então você está sendo só beneficiado. E quando é que você vai ajudar? É quando na obra, é quando você começar a pregar o evangelho. Até então, quem está ganhando com tudo isso, né, é só você
que aceitou Jesus, amém? Glória a Deus, porque nós que aceitamos Jesus, nós só temos ganhos. Veja só, o primeiro subtópico aqui, Paulo o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, um grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Então, nós já vemos aqui no primeiro subtópico que Paulo, né, foi esse grande desbravador da fé, né, do cristianismo, da igreja cristã, no mundo gentílico. Nós vemos aqui então, queridos, prosseguindo o segundo subtópico, uma gloriosa obrigação. Será que é uma obrigação nós pregar o evangelho? Aquilo que nós falamos agora, né? Porque até então nós somos só beneficiados. Você só passa a fazer o benefício para a igreja, dar lucro, vamos dizer assim, quando você prega o evangelho, quando você, né, vai atrás das almas. Amém, queridos? Então nós vemos aqui uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar para quem? Para os gentios. Porque até então, os outros apóstolos que Jesus tinha andado com eles, escolhido eles, esses pregavam, mas só para os judeus, né? Porque eles tinham ali aquele ensinamento que veio de Moisés, que era dos judeus, os ensinamentos judaicos. Então, esses apóstolos só pregavam mais para eles, porque tinha ali a circuncisão, tinha que estar dentro do padrão ali deles. E agora Deus quer salvar o mundo. Para salvar o mundo, teve que chamar o apóstolo Paulo, aonde ele sai aqui e vai pregar para os gentios, porque nós vimos nas outras lições que o apóstolo Paulo tinha conhecimento de toda a cultura da época, amém, queridos? Então, prosseguindo o terceiro subtópico, plantação de igreja, uma parceria. Então, a plantação de igreja é uma parceria. Uma parceria com quem? Essa parceria é com o dono da obra. O dono da obra é Jesus, é o Senhor. Veja só, a plantação de igreja envolve um trabalho duplo. Por que duplo? Do homem e de Deus. Olha só, é interessante saber que essa parceria, Deus entra com tudo. Deus dá a fé para nós, Deus dá as almas que a gente vai pregar, é Deus que vai mandar para você. Olha só, é interessante que até as almas que vai a Jesus, Deus é que manda, amém? Então, tudo essa parceria envolve o quê? Quem manda é o Senhor. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. O segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então, Paulo estava onde? Paulo, nós vimos lá que ele estava em Damasco, que ele estava em Tarso, que ele estava em Jerusalém, mas quando ele foi dar o ponto de partida para as missões, para as igrejas, ele começou na Antioquia. O que ele encontra na Antioquia? Nós vamos ler aqui, nós vamos ver o que tinha de tão importante lá nessa cidade de Antioquia. Primeiro subtópico, uma igreja missionária. Olha só, a igreja de Antioquia era rica em líderes. Veja só, queridos, quando fala rica em líderes, é porque esses homens, eles entenderam o chamado do Senhor, eles entenderam qual é a missão de fazer essa obra do Senhor. Então, essa igreja da Antioquia era muito rica. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Pois nela havia, olha só, o que havia lá na Antioquia? Havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância, glória a Deus, de quem? O tetrarca Herodes e Saulo. Então, os homens eram os profetas conhecidos mesmo, né, de todas a cultura, de toda a lei naquele tempo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar
igreja entre os gentios. Então, nós vemos aqui o porquê que ali na Antioquia foi esse ponto de partida, porque ali estava, né, os homens que entenderam o que é a missão, fazer a missão, fazer a obra do Senhor. Então, prosseguindo, nós vemos aqui o segundo subtópico, a primeira viagem missionária. Tá até aqui, coloquei aqui no quadro, né? A primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos aqui, ele diz aqui, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Então, eles saíram daqui, da Antioquia, e já foram para onde? Para Chipre. E nesse lugar, o apóstolo desmascarou, veja só, o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou proconsol para Cristo, né? Mais adiante pregou na sinagoga da Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Então, quem vai pregar o evangelho, a gente acha que vai ser tudo fácil, porque agora você tem Jesus, você vai pregar o amor, mas não é assim, queridos. Você vai ter barreira. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele teve oposição até com os judeus ali. Veja só, aqui no 13:45, e ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Olha só, enquanto isso os judeus estavam fazendo oposição para esta obra do Senhor, ali os gentios, que não era ainda da salvação, entenderam, creram, e o Espírito Santo se fez presente no meio deles, porque quando é que o Espírito Santo se faz presente? É quando nós cremos na palavra. Aí o Espírito Santo, ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo ali se alegrou, porque achou morada, né? Olha só, querido. O mesmo aconteceu em Icônio, em Listra, Derbe. Então eu vejo assim, ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja, há muitos desafios. Ó, uns recebem a palavra e outros a rejeitam. Outros ainda zombam. Veja só, você vai na missão, uns recebem a palavra, outros rejeitam e outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Então é o Espírito Santo que vai dar esse crescimento. Então nós que vamos agora sair para o ID do Senhor, lembrando que vai ter muita alegria, né? É maravilhoso quando você vê um novo convertido, quando você vê uma pessoa aceitar Jesus, se quebrantar diante das palavras do Senhor, mas também lembrando que você vai ter oposição, você vai ter pessoas que rejeitam, não, eu não quero essa palavra, e a gente não pode ficar triste, porque nós temos essa obrigação, como diz Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho, por quando você tem esse desejo, quando o Espírito Santo vem sobre você, te convence, você quer mesmo levar essa palavra salvadora para as outras pessoas. Amém? E o terceiro subtópico, a segunda viagem missionária. Então, ele fez a primeira saindo lá da Antioquia e agora ele vai aqui para a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, por que esse concílio em Jerusalém? Porque quando o apóstolo Paulo aceitou Jesus ali, e ele então, ele foi para ali o deserto que nós vimos, né? Na Arábia, aí ele ficou um tempo se preparando, o Senhor se preparando, e ele já tinha conhecimento das ciências, das filosofias, dos estudos, tinha conhecimento ali da lei de Moisés, né? Dos Pentateuco ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então o apóstolo Paulo já tinha esses conhecimentos. Agora ele vai ali para o deserto da Arábia, ali ele se prepara para agora fazer o quê? A obra do Senhor. Amém, queridos? Então, veja só, e quando ele está fazendo ali, ele vai agora a um concílio. Esse concílio é para poder preparar ali, né? Ver se aqueles apóstolos, aqueles discípulos estavam preparados mesmo, né?
entendido. Então ia para o concílio, aqui que teve o concílio em Jerusalém, onde estava ali a igreja. Então ali em Jerusalém estavam os apóstolos, estava o sacerdote, estava ali todos aqueles homens entendidos, e ali eles se reuniram, né, e fizeram ali esse concílio. E Paulo visitou as igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, e nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Então Paulo aqui na segunda viagem, quando ele estava indo, ele teve uma visão de quem? O Espírito Santo, né, indicou para onde que o Senhor queria que Paulo fosse. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, Ele é que vai nos guiar, né, queridos? Amém? Paulo empreendeu, veja só, Atos 16, versículo 9. Então, de macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, aqui esse macedônio falou com Paulo, o Espírito Santo, né, que guia aqui, então, essa ordem missionária aqui, essa missão do apóstolo Paulo. Atos 16, versículo 9, Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corintos e Efésios. Veja só por onde é que ele passa aqui para levar a palavra do Senhor. Olha só, querido, tudo isso porque quando a pessoa entende o chamado, recebe do Senhor, o Senhor capacita para fazer essa grande missão, né? Olha só, outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. E ali ele passava nessa cidade, ia plantando igreja, e também ele já ia ali e possando ali aqueles que aceitavam Jesus, também já para poder eles ir evangelizando. Que Jesus diz que nós, né, ele veio para fazer o quê? Fazer discípulos, né? Discípulos para o Senhor. Então, não é para fazer membro para a igreja, não. É fazer discípulo. Então, o apóstolo Paulo ele fazia isso. Ele fazia discípulo, abria a igreja, fazia o discípulo, já deixava aquele discípulo ali levando a palavra. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Então, quando estamos na direção do Espírito Santo, né, a gente tem uma visão da obra de Deus, do que o Senhor quer. Olha só, então nós vemos que o jovem Davi estava atrás das ovelhas, e isso, ele já estava sendo ungido como rei, mas ele não foi chamado para ir ao exército para lutar a favor do seu país. E o rei Davi, então, ele poderia, porque agora ele era um rei, mas ele voltou para trás das ovelhas. E um dia o pai dele manda ele ir lá levar uns alimentos para o exército lá que estava na batalha contra os filisteus. E ele foi, Davi, quando ele chega ali, os irmãos dele mesmo diz para ele que ele não poderia estar ali porque ele não foi chamado para ser um soldado, né, para guerrear. E Davi, qual que era a visão de Davi? A visão do rei Davi, desse jovem, era libertar todo o país. Mas qual era a visão daqueles irmãos deles, daqueles soldados que estavam ali? Era salvar a família. Era a família ficar livre dos impostos, para eles, né, ter essa vida boa. Só que o rei Davi, que recebeu do Senhor, ele tinha uma visão ampla. Por quê? Porque ele queria ir para essa batalha, vencer o gigante, mas para quê? Para salvar todo Israel, enquanto eles estavam com essa visão pequena. E muitas das vezes também nesse mundo de hoje, nas igrejas, nós alcançamos assim líderes, né? Que a visão dele,
ou dela, ou deles, desses apóstolos aí, ou bispo, é a sua própria família. A visão que o Senhor quer para nós é nós termos uma visão ampla, não ter essa visão, né, fechada, de ficar dentro das quatro paredes, mas a visão de alcançar o mundo, que é isso que o Senhor chamou Paulo e chama, né, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, nós vemos aqui, a igreja da Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Por que ali foi o ponto de partida? Porque ali tinha os líderes, tinha uma liderança ali de profeta, de homens entendidos, qual era a visão, o chamado deles, que era de fazer a missão, de esbravar, né, de crescer a obra do Senhor. Então Paulo chega ali, fala, não é por aqui que nós vamos começar. Terceiro tópico, características de um plantador de igreja. Agora essa parte aqui, que é a parte que pega para todos nós, né? Que é a característica de um plantador de igreja. Primeiro subtópico, motivado pelo chamado. Então, quando essa pessoa é motivada pelo chamado, é porque ele entendeu esse chamado que vem de Deus, do Espírito de Deus, né? Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito. Então o Espírito faz esse chamado, você entende, e aí agora você fica motivado, sempre motivado, porque você tem essa certeza, essa convicção que Deus está te chamando para a obra. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Então é no corpo de Cristo que nós entendemos esse chamado. Atos capítulo 9, versículo 17 ao 22, na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Quando foi que começou esse chamado seu? No de Paulo aqui foi no caminho para Damasco. Cada um de nós lembramos aquele dia que Deus nos chamou, né? Nós se alegra com esse dia. Paulo, então, ele não esqueceu, desde o dia que Jesus apareceu para ele em Damasco, e aí ele lembra. Atos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, e esse começo tornou-se, olha só, um elemento motivador no ministério do apóstolo. Atos capítulo 26, versículo 14, versículo 19. Então é interessante, queridos, aquele dia que Jesus te tocou, você não esquece. Toda vez que você lembra, você sente vontade de louvar, de engrandecer o Senhor, de pregar, de passar essa maravilha para as outras pessoas. Assim aconteceu com Paulo, e ele não parou também. Enfrentou prisões, mas teve muitas alegrias também, né? De Deus usar Paulo assim, que quando ele chegava, onde tivesse um morto ali, ressuscitava. Sempre há um ponto de partida em que somos chamados. Atos capítulo 26, versículo 14 e 19. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Deus ainda tem esse chamado para continuar essa obra do Senhor. A obra do Senhor não para. Segundo subtópico, experimentado no deserto da vida. Como que é esse concílio nosso? Como que é esse experimento que Deus faz para nós? Só o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, para forjar o nosso caráter. Muitas das vezes, Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14, ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar a igreja. O Senhor trabalha no nosso temperamento, caráter e personalidade.
As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidade de Deus para forjar o nosso caráter. Amém, queridos? Então, quando você pensa que está passando pelo um deserto, que Deus te esqueceu, que você foi esquecido por Deus, pois lembre que Deus está forjando você. Deus está te dando experiência para você, para a sua vida e também para você fazer a obra do Senhor. Então, terceiro subtópico, a igreja segundo as Escrituras. Então, nós vamos ver aqui que a igreja do Senhor, ela é segundo as Escrituras. E existe igreja que não é segundo as Escrituras? Quando sai fora das Escrituras, passa a ser o quê? Passa a ser herético, heresias. Veja só, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas escrituras. Então, todas as estratégias de um plantador de igreja vem das escrituras. Então, aqui é onde é o ponto que você, muitas das vezes, alguém fala que você não está pregando a mensagem do outro pregador. Olha só, queridos, nós podemos ver uma mensagem de um pregador, podemos pregar desde que nós pregamos a mesma mensagem que está dentro da Escritura, amém? Então, não há nada de errado, né, se você pregar a mensagem de outro pregador, de outro pastor, desde que esteja nas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde deve ser o relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios, curar os enfermos, há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Então, os ministros que vão ministrar a palavra não podem deixar de observar a palavra do Senhor, de estar sempre na oração e perseverar na palavra e na oração. Muitas das vezes, apóstolos, pastores, bispos, homens que vão para o trabalho, não tem tempo de observar a palavra, não tem tempo para a palavra do Senhor, e quando chega para trazer a palavra, chega cansado e muitas das vezes nem leu a Bíblia naquele dia ali, e aí chega para pregar a palavra. Então, aqui ele está falando que esse ministro tem que perseverar na oração, para poder a palavra vir do Espírito e também na leitura da palavra. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Então, essa igreja que vai pregar segundo a palavra do seu evangelho, ela está aguardando o quê? A volta de Jesus. É isso que nós que temos que pregar, a volta de Jesus, que ele foi e ele prometeu de vir buscar a igreja. Não podemos perder de vista que nós plantamos. Quem plantamos? Quem plantou? Paulo. Nós plantamos as igrejas, mas é Deus que dá o crescimento e prova a obra. 1 Coríntios 3, versículo 6. É interessante perceber que um planta, então, porque você plantou a igreja, que você é um plantador de igreja, o outro vai lá, e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, tudo quem faz é Deus. Nós só faz ali essa parte, que o Senhor nos concede. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igreja. Então, o apóstolo Paulo e nós também temos em Cristo essa motivação de plantar igreja, porque esta é a obra
do Senhor. Amém? Então terminamos aqui a lição de número 7. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.